E aí, molecada, beleza, beleza? Vamos lá, né? Vamos continuando aqui a nossa saga. E hoje é um dia para animar você. É para você ficar contente, é para você ficar feliz, você vê que você é uma pessoa que tem muita sorte na vida, né? É um bem-aventurado. Por que eu estou falando isso? Essa aula aqui eu gravei já faz tempo, mas deu problema no áudio e eu tenho que gravar de novo. Então tem que fazer os Paranauê tudo de novo, tem que tudo de novo, não é? Então, porra, bicho, é pra acabar mesmo, né? É pra perder as estribeiras. Mas vamos que vamos, todo mundo aí animadinho, né? Tamo feliz, tamo contente, tamo suave. Então, vamos tocar o nosso barco aqui. A aula de hoje, Relações Internacionais. Do que é que nós estamos falando? Bicho, só vai existir relação internacional quando passa a existir o nacional. Ou seja, quando nós temos a formação, a criação do Estado moderno. Vai ser essencialmente a partir do advento do Estado absoluto é que nós passamos a ter este tipo de configuração. Então, o condado portucalense, ao expulsar os sarracenos na Guerra de Reconquista, vai formar o primeiro país, a primeira nação que foi Portugal. Dali, a gente tem um processo de expansão deste modelo, deste tipo de configuração e, naturalmente, isso é óbvio que iria acontecer, nós vamos ter divergências entre as nações. E por conta destas divergências, nós vamos ter a necessidade de um árbitro com relação a essas diferenças. Quem está certo, quem está errado, quem tem direito, quem não tem direito, o que pode, o que não pode, qual é o rolê, como é que essa coisa se configura. Então veja, nós vamos começar isso com uma espécie de uma herança do período feudal, que é a Igreja Católica exercendo durante muito tempo, isso vai acontecer, a Igreja vai exercer aí o papel de árbitro nas relações entre os países. Então a Igreja Católica vai ser aí a que vai tomar as decisões sobre as relações internacionais. Ok? No século XIX, principalmente no século XIX, quando nós temos de forma bastante consolidada o poderio inglês, a dinâmica da colonização afroasiática consolida efetivamente, consolida não, é o principal símbolo talvez do poderio inglês, mas a própria Inglaterra durante muito tempo exerceu este papel de árbitro internacional. Eu vou te dar um exemplo que é essencialmente a configuração, a criação da lei Bill Aberdeen, que colocava fim ao tráfico negreiro. Ok, a criação da lei Bill Aberdeen ali na metade do século XIX, um pouco antes da metade do século XIX, mostrava que a Inglaterra estava arbitrando sobre dinâmicas de outras nações, quando ela proibiu o tráfico de escravos. Certo? Então esse contexto é um contexto bastante importante. E aí, veja só, nós encontramos, até por conta da dinâmica que o mundo viveu na colonização afroasiática, encontramos um acúmulo de conflitos, e este acúmulo de conflitos culmina essencialmente com o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Nesse momento, nós vamos então, quando acaba a Primeira Guerra, nós temos a criação de uma organização supranacional
que tinha como meta estabelecer os arbítrios internacionais e, notadamente, resolver essas pendências para evitar um outro conflito de grandes proporções. E foi nesse contexto que surgiu a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações, ela foi uma organização supranacional desenvolvida pós Primeira Guerra, visando estabelecer a paz entre as nações no mundo. Não precisa ser muito sabido para perceber que a Liga das Nações deu água, não é? O bagulho não deu muito certo, o bagulho babou. Por quê? Porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a finalidade principal era impedir uma guerra e nós tivemos uma grande guerra, uma forte guerra, uma intensa guerra, que acaba em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Naquele momento, o que é que nós vamos perceber efetivamente? É necessário criar, de uma forma mais intensa, uma organização supranacional para regular as dinâmicas entre as nações. E, desta forma, em outubro de 45, nós temos a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU foi formada a partir de uma participação voluntária de 50 nações que vão realmente ali naquele momento querer uma organização para arbitrar as dinâmicas do mundo. Qual é a principal, a primordial função da ONU? Promover a cooperação mundial, a paz e a melhoria da qualidade de vida. Então nós estamos falando desde dinâmicas, a tentativa de evitar dinâmicas bélicas, conflitos, confrontos armados, até mesmo melhorar as condições de vida, diminuir as desigualdades. Ah, Carlão, então a ONU é comunista? É lógico que não, oreiudo. A ONU tem a função de fazer com que as pessoas vivam melhor. Para alguém viver melhor, não quer dizer que alguém tem que viver pior. Você não precisa tirar de quem tem para dar para quem não tem, ok? É possível, é plenamente possível ter uma dinâmica mais equilibrada, mais digna, certo? E assim, então, surgiu a Organização das Nações Unidas, que hoje conta com a participação efetiva de 193 membros. São 193 nações participando ativamente das dinâmicas da Organização das Nações Unidas. E ainda temos 2 estados que não são membros efetivos, eles são classificados como observadores. São esses a Santa Sé, que é o elemento político de organização do Vaticano, e a Palestina. Algo interessante aí para a gente refletir no ano de 2020 é o fato do Google ter tirado do mapa, ter tirado ali da localização o termo Palestina, ok? Apesar a Palestina é um país, tem governo, tem presidência, tem reconhecimento internacional, ainda não é membro da ONU, todavia é uma nação e esta não aparece mais na localização lá do Google. Isso é treta do Trump, é uns negócios meio estranho aí, mas se liga, é importante. Num outro momento, quando falarmos de Oriente Médio, a gente vai discutir essa questão. Veja só, queridos, e se liga. Como qualquer coisa, a ONU tem custo, né? Os bagulho não acontece de graça. E quem é que banca a Organização das Nações Unidas? A nação que mais contribui, efetivamente, são os Estados Unidos da América, que contribuem com aproximadamente pouco mais de 20% dos gastos anuais da Organização das Nações Unidas.
Só para você ter uma noção, o Brasil, que está entre os maiores contribuidores da ONU, contribui com um pouquinho menos do que 3%, perto de 3%, certo? Então, é óbvio que a participação estadunidense é muito grande e isso é algo que gera dúvidas por parte de várias nações no mundo sobre a tal da isenção da ONU na hora de tomar algumas atitudes. Vamos aqui fazer um apontamento interessante. Em 2003, a ONU, por meio do Conselho de Segurança, que eu explico já já o que é, não aprovou a invasão dos Estados Unidos junto ao Iraque. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 e dominaram esse país diretamente por um período de, acho que 7, 8 anos, de forma direta, fora as dinâmicas indiretas que existem até os dias de hoje. Mas, enfim, os Estados Unidos não respeitaram uma determinação da ONU. O que aconteceu para com os Estados Unidos? Qual foi a retaliação? Nenhuma, efetivamente nenhuma. Isso mostra que é pelo menos questionável a relação estabelecida. Outro elemento importante é lembrar que hoje os Estados Unidos participam com um pouco mais de 20%, mas já foi maior essa participação. O presidente Donald Trump diminuiu o dinheiro enviado para a ONU. Ok? Bom, como é que a ONU funciona? Ela tem suas subdivisões, suas organizações e tudo mais. Um dos principais elementos que nós precisamos ver é a Assembleia Geral, reunião na qual os 193 membros têm direito à fala. Então, todos os representantes de países vão até a sede da ONU em Manhattan, lá nos Estados Unidos, Nova York, e vão então apresentar seus argumentos, suas falas, seus pedidos, enfim, é como se fosse uma reunião de indicativos, certo? O que é que nós consideramos importante? O que nós achamos que deva ocorrer neste ano? Ali então nós temos a Assembleia Geral da ONU. O Conselho de Segurança é dividido em duas esferas, uma permanente e uma rotativa. A rotativa, obviamente, ela tem a participação dos 193 países, oscilando aí, trocando de membros a cada período, salvo engano aí de 2 anos, ok? 2, às vezes 4 anos. Bom, o Conselho Permanente, o Conselho de Segurança Permanente, ele é formado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, pela França e pela Inglaterra. Se nós entendemos aí, veja, nem a Alemanha tem participação direta junto ao Conselho de Segurança. É um grupo bastante seleto, tá legal? O secretariado é como se fosse o poder central da ONU, quem vai estabelecer as diretrizes, quem vai aí fazer as determinações, o tal do chefe da bagaça, que hoje o chefe geral da ONU, o secretário-geral da ONU, é um português chamado Antônio Guterres, ok? O Brasil nunca teve um diplomata sendo ali o secretário-geral da ONU. O que chegou mais perto disso foi o Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente morreu em um atentado na guerra do Iraque, aquela que os Estados Unidos efetivamente não deveriam ter começado. Foi exatamente naquele conflito que o Sérgio Vieira de Mello morre. A minha dica para você é: tem um filme, se eu não me engano, tem até na Netflix, que conta a história do Sérgio Vieira de Mello. Recomendo para os senhores assistirem. É bastante importante aí, é um filme bem interessante. O Tribunal de Justiça é o órgão da ONU que vai julgar aqueles que porventura tenham cometido algum tipo de crime contra a humanidade. Então, o tribunal ele recebe uma acusação, aí ele faz uma investigação, confirmando aí
o cometimento deste crime, acontece o julgamento. O julgamento mais destacado que nós tivemos nos últimos anos, a partir do Tribunal de Justiça da ONU, foi efetuado com o ex-ditador governante da Iugoslávia, da Sérvia, Slobodan Milosevic. Ok? Ali nós tivemos bastante destaque no julgamento. Além disso, a ONU tem alguns braços, algumas áreas de atuação, as suas chamadas especialidades, como, por exemplo, a FAO, que vai comandar, que vai estabelecer as dinâmicas e as políticas vinculadas à produção e distribuição de alimentos no mundo. A Organização Mundial de Saúde, responsável efetivamente por estabelecer protocolos e políticas de combate a doenças e pandemias, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. O Fundo Monetário Internacional, que foi criado antes mesmo da Organização das Nações Unidas, porque ele foi criado na Conferência de Bretton Woods, mas atua junto à ONU, efetivamente fomentando o desenvolvimento no mundo e emprestando dinheiro de capitalistas, principalmente estadunidenses. A Unesco, que tem a função de difundir políticas de combate ao analfabetismo e desenvolvimento de ações vinculadas à cultura, ok? Então a Unesco vai atuar efetivamente com programas de preservação cultural e difusão efetiva de programas de educação. E a Organização Internacional do Trabalho, que tem a função efetiva de estabelecer dinâmicas com relação ao que pode e o que não pode no mundo do trabalho. Efetivamente, a ideia é combater, é inibir a prática de trabalho escravo e de abusos no mundo do trabalho. Existem outras dinâmicas de organização e outras especialidades? Sim. Eu trouxe estas, que são aí as mais destacadas, que têm por hábito cair mais nos vestibulares e que então tornam-se mais importantes para nós. Espero do fundo do coração ter ajudado aí os senhores. Beijo grande, até a próxima. Tchau!